Bom dia, acorda menino, acorda menina, vamos embora para mais uma aula de revisão para a nossa avaliação diagnóstica, né? Para o nosso reensino. Nós estamos trabalhando com a aula 27 e 28 do EducaPE e hoje a gente dá continuidade para as aulas 29 e 30. Então, semana passada a gente falou um pouquinho de planificação. Darei continuidade às planificações e hoje a gente vai entrar na relação de Euler, onde a gente trabalha com vértices, faces e arestas. E aí a gente consegue determinar a quantidade desses elementos. Então, na semana passada a gente começou falando um pouquinho sobre os sólidos geométricos. E esses sólidos geométricos, eles são separados em poliedros e não poliedros, que são também os famosos corpos redondos. Os poliedros são aquelas figuras formadas por faces poligonais. Todo poliedro é um conjunto de 4 ou mais faces poligonais. E essas faces poligonais, elas possuem vértices, as faces, que é a região delimitada, e as arestas. Então, quando a gente faz o encontro dessas faces poligonais, 4 ou mais, a gente tem um poliedro. E esse poliedro ele vai ter vértices, faces e arestas, ok? Então, quando eu olho para a representação de um cubo aqui, que é uma figura tridimensional, é uma representação de um objeto matemático que recebe o nome de cubo ou também o nome de hexaedro. Hexa, porque ele possui 6 faces quadradas, ó. Então, não é pelo nome quadrado, não, é pela quantidade de faces, que são 6, por isso que hexa, ó. Tem 1, 2, 3, 4, quando atrás, 5, 6. 6 faces quadradas, hexaedro. Esse objeto aqui é um objeto que representa um tridimensional, certo? Que possui comprimento, largura e altura. Tranquilo? Então, esse meu objeto tridimensional aqui, ele é um poliedro. Ele é formado por 6 faces poligonais, ou seja, tem 6 polígonos. Todos esses polígonos são quadrados. Observe que todos esses quadrados também, eles têm a mesma medida de aresta. Essa aresta é do tamanho dessa, que é do tamanho dessa e dessa. Beleza, é um quadrado. Tem que ser assim, né? Mas essas arestas também são do mesmo tamanho dessas aqui. Então, todo objeto aqui possui arestas de mesma medida. Quando isso acontece, a gente diz que isso aqui é um poliedro regular, porque todas as arestas são congruentes, ou seja, são iguais. E aí, quando a gente encontrar poliedros regulares, a gente vai entrar lá na relação de Euler, que já já a gente chega nela. Mas, observando aqui esse meu poliedro, que tem o nome de hexaedro, ou a gente conhece normalmente como cubo, ele tem vértices, faces e arestas. O que são as faces? São justamente os lados. Ó, tem uma face amarela, oposta a ela tem uma face branca, tem uma face azul, oposta a ela tem uma face verde, tem uma face laranja, oposta a ela tem uma face vermelha. Então, eu tenho aqui, ó, 6 faces, certo? É a região que delimita o meu lado. E as arestas? As arestas é o comprimento desse lado aqui, ó. Desse cantinho a esse, que esses cantinhos recebem os nomes de vértices, a gente tem aqui uma aresta. Observa que essa aresta aqui, é importante essa observação para a nossa relação de Euler, que essa aresta aqui pertence a este lado laranja e também pertence a este lado aqui branco. Então, uma única aresta pertence a 2 lados. Assim como essa aresta aqui, ó, ela pertence ao lado amarelo e ao lado verde. Essa aresta aqui, ó, pertence ao lado vermelho e ao lado branco. Ah, se é muito fácil isso. Quem é que não consegue saber que essa aresta pertence a esses 2 lados? Isso vai influenciar um pouquinho nas nossas contas. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma figura que também é regular. Por que é regular? Porque todos os triângulos têm o mesmo comprimento de aresta. Ó. Esse triângulo aqui, essas arestas são iguais, ou seja, isso aqui eu já tenho um triângulo que é equilátero, todos os lados têm a mesma medida, mas essas arestas aqui também têm as mesmas medidas dessas arestas aqui, ó. Ó, essa aresta pertence a esse e esse. Consequentemente, essa aresta que serve para o azul é a mesma que serve para o vermelho, rosa, enfim.
E essas arestas são do mesmo tamanho dessa e dessa. E o mesmo acontece para as outras faces. Ó. Tem um total de 1, 2, 3, 4 faces. É um poliedro, porque um poliedro tem 4 ou mais faces poligonais, certo? Então, voltando aqui para a nossa situação, tenho 4 faces. Eu tenho de arestas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas e vértices. Tem um aqui em cima. 1, 2, 3. Então, essa minha figura aqui é caracterizada como um poliedro. Enquanto que essa aqui, ó. Lembram que figura é essa? Isso aí, um cilindro, ó. Tem 2 bases paralelas, opostas e congruentes. E essas bases são circulares, ok? Então, isso aqui entra na classificação dos não poliedros, ou seja, corpos redondos, ok? Não tem vértices, né? A principal característica é que não tem vértice aqui, não tem como eu ter um vértice, ok? Então, poliedros. A gente tem também o cone. A gente tem a esfera. A gente tem o tronco de cone. Lembra dele? Pego o cone, faço uma secção aqui, ó, faço um corte. E aí eu fico com 2 bases paralelas, opostas e distintas. Isso mesmo. Essa minha base aqui é menor do que essa minha outra base aqui. Então, 2 bases paralelas, opostas e distintas. A gente tem um tronco de cone. Então, são não poliedros, corpos redondos, mas eles são objetos tridimensionais, eles são sólidos geométricos, eles têm a sua representação espacial e também têm a sua representação planificada, ok? A gente viu no encontro passado que, dentre os poliedros, a gente tinha os prismas. Lembram dos prismas? 2 bases paralelas, opostas e congruentes. E essas bases, elas são formadas por polígonos, seja ele triângulo, retângulo, heptágono, octógono, hexágono, certo? 2 bases paralelas, opostas e congruentes. E as faces laterais dessa figura são retângulos, ok? A gente viu também, aqui dentro dos poliedros, as pirâmides. As pirâmides, elas também têm faces poligonais, né? Como a gente viu aqui agora o tetraedro. Ela tem bases quadradas, retangulares, hexagonais, heptagonais, pentagonais. Então, tem uma base só, fica na palma da minha mão, e um vértice fora dela. E aí a gente tem a nossa pirâmide. Como não poliedros ou corpos redondos, a gente viu o cone, o tronco de cone, a gente viu o cilindro. E hoje estou afirmando para vocês que uma esfera também é um corpo redondo, certo? Então, nos nossos objetos, né? A gente viu que isso aqui é um cone, né? Deixa eu colocar até essa partinha de trás aqui para não ficar aparecendo. A gente viu o cone e a sua planificação. Eu disse a vocês que a planificação do cone é um setor circular, ou seja, uma fatia de um círculo, e sua base, que é o círculo. Então, se a gente pegar esse objeto aqui, esse pedacinho de papel aqui, e recortar, que é a planificação, a gente vai obter achei aqui. Ó, se eu pegar e recortar, eu vou unir esses 2 lados aqui, ó, e vou ter uma base. E aí a gente vai ter um cone, ó, uma base circular e o meu setor circular.
E aí eu tenho o meu cone. Precisaria emendar aqui, ó. Vou fazer assim, colocar um pouquinho mais pra dentro. E a minha base circular. E aí a gente tem o cone. A gente viu também... Representação é essa. Olha, duas bases paralelas, opostas e do mesmo tamanho, congruentes. Então já é um prisma. Um prisma de base o quê? O lado tem, a base tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, prisma de base pentagonal. Na minha planificação, eu vou ter 2 pentágonos, já que são duas bases paralelas, opostas e congruentes. E quantas faces laterais retangulares? Se a minha base tem 5 lados, então eu vou ter 5 faces laterais. E aí, ó, com a planificação aqui, o que eu preciso fazer? Encontrar esses ladinhos. E as minhas duas bases. E aí, ó, uma base pentagonal, outra base pentagonal, eu formo o meu prisma, ok? Nosso cilindro, ele é o mais fácil de fazer, né? Só vocês que apenas pegando uma folhinha de ofício aqui e encontrando os dois lados, a gente já consegue montar um cilindro, porque aqui eu só ficaria faltando colocar as duas bases paralelas, opostas e congruentes. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Fiz. Ó. Duas bases paralelas, opostas e congruentes. E aí, ó, faço o encontro do meu retângulo, que é a minha face lateral, como eu mostro a vocês com o ofício. E aí eu coloco as minhas bases. Claro que sem colar o negócio não fica fácil, né? Mas é só para representar para vocês, ó. E aí eu tenho o meu cilindro, duas bases paralelas, opostas e congruentes. E a minha face lateral é um retângulo. Aqui a gente tem um cilindro também, ó. Eu tenho duas bases paralelas, opostas e congruentes. Essa base é do tamanho dessa. Sendo que esse daqui recebe o nome de cilindro oblíquo, porque ele está inclinado. Enquanto que esse daqui, ó, ele recebe o nome de cilindro reto, porque ele forma 90 graus com a base. Então, reto. E esse daqui, oblíquo, porque ele está inclinado, ele tem uma certa inclinação. A altura dele está aqui, ó. Mas o eixo dele está inclinado. E aí, quando a gente monta esse cilindro, mas vai fechar? Vai, ó, porque essa partezinha aqui que é menor, encaixa com essa daqui que é maior. E essa aqui que é maior, encaixa com essa aqui que é menor. A face lateral dele é um paralelogramo, certo? E aí eu continuo tendo duas bases paralelas, opostas e congruentes. E aí, ó, nem parece que vai se encontrar, né? Mas se a gente observar bem direitinho, ó, ele fecha aqui, tá vendo? Ó, deixei o corte mesmo na linha. E aí, a gente tem o nosso cilindro. E como eu disse a vocês, ele fica inclinadinho, ó. Certo? Então, cilindro oblíquo. Essa tabelinha aqui, que contém 11 elementos, né? 3, 6, 9, 11. São todas planificações, ó, do cubo. Ou senão, mas eu vou ter que saber todas? Não. Você tem que imaginar essa figura aqui, ó, se fechando e formando o cubo. Uma das bem clássicas é essa aqui, ó. Imagine que eu pegasse o azul e colocasse aqui de base, encostado em mim. Então, o que é que acontece? Essa face branca aqui, ó, seria esse daqui, ó. Essa é a minha base, o centrinho da minha cruz. Esse aqui seria o branco. Esse lado aqui, ó, o branco. Esse lado aqui seria o meu amarelo, porque o azul, ó, tá encostado aqui embaixo. Então, quem é que sobe aqui de lado? Essa partezinha aqui. Quem é que sobe desse lado? Essa partezinha aqui. Esse aqui de cima seria o meu laranja. Esse aqui de baixo seria o meu vermelho. E essa aqui que sobra, ó, vem e tampa essa partezinha daqui.
Então, a gente tem que ter a imaginação. Sempre a gente precisa imaginar. Essa daqui também é uma bem clássica, ó. Digamos que esse aqui seja a base. Então, você sobe isso pro lado, sobe isso pro lado, sobe esse pro lado. Aqui tá a base. Então, eu tenho 1, 2, 3 lados já. Esse daqui, ó, quando eu dobro ele, que dobrei esse ladinho aqui, ele fica nesse outro lado aqui. Então, eu tenho minha base, 1, 2, 3, 4 lados. E aqui eu tenho o meu topo. E aí, a gente tem um total de 11 planificações para o nosso cubo, certo? Eu até peguei uma dessas, peguei essa daqui e montei aqui o cubinho para mostrar a vocês. Todas elas, tá? Dá pra gente montar o cubo. E aí a gente precisa soltar realmente a imaginação. Ó, que sólido é esse? Duas bases paralelas, opostas e do mesmo tamanho, congruentes. Então, se eu tenho duas bases e congruentes, é prisma. Prisma de base o quê? Triangular. Se eu tenho duas bases triangulares, então eu vou ter 3 retângulos na face lateral. Então, observa que essa também é uma forma que pode aparecer, ó, pra gente a planificação. Nem sempre são os 3 retângulos um do lado do outro, um triângulo em cima e um embaixo, como acabou de acontecer com o nosso prisma aqui. Porque normalmente aparece assim, né? 1, 2, 3, 4, 5 nesse caso, e as duas bases. Aí poderia aparecer 1, 2, 3 e o triângulo em cima e o embaixo. Mas nem sempre acontece isso, ó. Peguei esse aqui para mostrar a vocês que eu tenho as duas bases, paralelas, opostas e congruentes, e as 3 faces laterais. E é um prisma do mesmo jeito, ok? A gente tem que levar em consideração essas observações, ó. Peguei aqui, vou botar uma base embaixo, a outra base em cima, e aí quando eu fecho aqui, ó, eu tenho o meu prisma. Duas bases e as 3 faces laterais. 1, 2 e a terceira, ok? Esse daqui eu também trouxe para vocês. Cuidado, que eu vejo muita gente dizendo por aí que isso aqui é um prisma. Não é. Prisma tem duas bases paralelas, opostas e congruentes. Então, o que é isso aqui, Cida? Isso aqui era uma pirâmide. Porque observe que eu tenho uma base maior e aqui, se eu fosse continuando, isso ia ficar bem fininho até virar um ponto fora dessa base. Só que aí a gente faz um corte, uma secção transversal, que é um corte paralelo à base, e aí eu fiquei com duas bases agora. Quando eu pego a minha pirâmide e corto ela, ó, imagine que quando eu mudo de cor aqui, fosse um corte, e eu conseguisse tirar essa peça aqui. Isso aqui é um tronco de pirâmide, daqui para baixo, porque eu fiz um corte e uma piramidezinha saiu. E aí o que acontece? Eu fico com uma base maior e eu fico com uma base menor aqui em cima, porque essa pecinha aqui, ó, ela não existe mais, foi um corte. Então, é exatamente isso que acontece aqui, ó. Então, era uma pirâmide de base pentagonal, sendo que agora, por conta do corte, virou um tronco de pirâmide, certo? E aí, ó, características. Faces laterais são trapézios, ok? Quantos trapézios eu vou ter? Depende da base. Como a minha base aqui é pentagonal, era uma pirâmide de base pentagonal, eu vou ter 5 trapézios. Uma base maior, uma base menor. Então, faço de novo, ó, um encontro desses lados. Tá aqui, base maior, base menor. Tranquilo? Ó, aqui eu trouxe pra vocês também um tronco, né? Sendo que com outra planificação, ó. Nem sempre é um de ladinho do outro. Às vezes pode ser assim também, ó. Então, observa que eu tenho uma base maior, uma base menor e meus lados são trapézios. Como é que eu sei trapézio, Cida? Justamente uma figura com base maior e base menor. E aí, ó, aqui era uma pirâmide de base quadrada. Quando eu fiz o corte, eu fiquei com um tronco de pirâmide de base quadrada. E aí a gente tem uma base, vou colocar ela aqui embaixo. E as faces laterais, elas são trapézios. Então eu fico com... Deixa eu melhorar aqui.
eu fico com um tronco, ó, de pirâmide, certo? Isso continuaria até aqui em cima, mas por conta do corte, a gente fica com um tronco, ok? Esse daqui, a gente já viu, né? Que foi o nosso famoso abajur. Também é um tronco, ó, base maior, base menor. E aí, quando eu faço o encontro aqui, ó, base maior, base menor, base menor, base maior, a gente tem um tronco de cone. E é isso. Nossos sólidos geométricos são objetos tridimensionais, têm comprimento, largura e altura. Eles são classificados em poliedros e não poliedros. Os não poliedros são os nossos corpos redondos: cilindro, cone, esfera, tronco de cone, tronco de cone, só, esse é tronco de pirâmide. Os poliedros, eles são formados por figuras poligonais, tem 4 ou mais polígonos. Eles possuem vértices, faces e arestas. E aí a gente tem os prismas e as pirâmides. No próximo vídeo a gente vai falar aqui sobre esses vértices, faces e arestas. Bora lá?